Olá, vamos agora para a terceira parte de como usar o Shell, explorando o sistema. Bem, um dos comandos mais utilizados no Linux é o comando ls, que significa list, ou seja, listar. O que esse comando faz? Eu estou aqui com Ubuntu versão 12.4 rodando aqui no VirtualBox e estou com o terminal aberto. Tá? Lembrando que nós executamos os comandos no terminal que é semelhante ao Shell, e aqui nós temos o comando ls. O comando ls está listando os arquivos e diretórios do local onde eu estou no momento. Lembrando que da aula passada nós vimos o comando pwd, que mostra que imprime o diretório de trabalho. Nesse momento eu estou no diretório /home/humano. Então, se eu der o comando ls, ele vai listar o que tem de diretório e arquivo. Esse comando é equivalente no Windows ao comando dir, que vai listar os arquivos e diretórios também de onde você está. Ok? Esse comando possui muita funcionalidade, ele é muito versátil. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é listar o conteúdo de mais de um diretório simultaneamente. Nesse exemplo aqui, eu mando listar o conteúdo do diretório Downloads e do diretório Pictures. Então, mostrando aqui, vamos mostrar, por exemplo, de dois diretórios. O primeiro diretório está vazio e o segundo tem algumas imagens. Então, você pode listar de 1, 2 ou mais diretórios. E existem vários parâmetros que você pode colocar no comando. Esse aqui é muito comum, ls espaço travessão L. Ele vai mostrar detalhes dos arquivos, né? O L aqui significa long. Então, uma descrição longa, detalhada. Vamos mostrar aqui, já que nós estamos aqui, vamos para dentro do Pictures, né? cd Pictures, para mudar o diretório. Nesse momento agora eu estou em Home, Humano Pictures. Posso limpar a tela com o comando Clear. E vou agora fazer o comando ls espaço -l. E aqui ele mostra detalhes dos arquivos ou dos diretórios. Nós vamos entender o que é cada parte dessas informações aqui. Então, vamos ver como é a estrutura de um comando em geral no Linux. Um comando pode ser seguido por uma ou mais opções e seguido por um ou mais argumentos. Ele pode não ter nem opções de argumentos, né? Então seria 0 ou mais opções e 0 ou mais argumentos. Dependendo do comando, vai ser necessário ter um argumento. Por exemplo, se eu mando remover, o comando remover arquivo ou diretório, eu vou ter que dizer qual é o arquivo ou diretório que eu vou remover. Mas outros comandos podem não ter nada, como o exemplo do ls. Apenas o comando ls ele vai listar. Então o comando frequentemente vai ser seguido por uma ou mais opções e por um ou mais argumentos. E o que são os argumentos? São os itens sobre os quais o comando vai agir. No exemplo de um comando de remover diretório, vai ser o diretório que eu quero remover. Então vamos ver aqui no exemplo do comando ls. Primeiramente, vamos ver que as opções consistem de um único caractere, precedido por uma travessão. No exemplo, -L. E aí você pode especificar várias opções. No exemplo aqui, -LT. Então, o L vai ter um significado e o T vai ter outro significado. É também possível que comandos tenham uma versão de você escrever uma palavra. Nesse caso, você vai usar dois travessões. Então, vamos ver aqui esse exemplo do comando ls espaço -lt. -L a gente já viu que é para mostrar a lista longa,
com detalhamento dos arquivos. E o T, o que vai fazer? T aqui é de time, tempo de modificação dos arquivos. Ele vai ordenar os arquivos pelo tempo de modificação, mostrando os mais recentes primeiro, o mais recente, por último, o mais antigo. Então vamos mostrar aqui nesse exemplo daqui, ls, espaço, traço lt. A descrição longa, primeiro veio o mais recente, 22 de julho, 8 horas e 8 da noite, e depois os mais antigos. Eu poderia fazer só o T também, e aí ele só estaria ordenando pelo tempo de modificação, mas ficaria difícil de saber se realmente funcionou, né? Porque aqui você não teria como ver a data, o tempo. Então por isso que é comum você fazer o comando T junto do L, da opção L, ok? E aí, mostrando aqui um exemplo, se eu quiser uma ordem reversa, se eu quiser que mostre primeiro o arquivo mais antigo, então eu posso usar a opção reverse, que vai ser a ordem reversa. Então antes ele mostrou o mais recente primeiro, agora foi o mais antigo. Ok? E você poderia trocar, em vez de usar reverse, como eu fiz aqui, você poderia usar o R apenas, a opção R, que daria no mesmo, tá? Isso porque, olha só, geralmente os comandos permitem que você use a opção de forma resumida, né, digamos assim, com apenas um travessão e uma letra, ou a opção longa, que vai ser 2 travessões seguido de uma palavra, ou uma frase, ok? Aqui é importante perceber que existe o Linux, ele diferencia minúsculo de maiúsculo. Então, travessão A minúsculo é diferente de travessão A maiúsculo. O A minúsculo vai significar all, ou seja, listar todos os arquivos. Já o A maiúsculo vai ser listar quase todos, né? Ele vai excluir o diretório atual, o próprio diretório e o diretório pai, simbolizados pelo ponto e ponto ponto. Tá? Lembrando que ponto ponto significa o diretório pai. Quando eu faço cd ponto ponto, eu subo para o diretório pai. Então aqui eu estou em home, on pictures. Quando eu faço change directory, ou seja, mudo o diretório, cd ponto ponto, ele vai para o diretório pai. E agora eu estou em home, on. Ok? Então aqui você pode brincar com esses comandos. ls traço A maiúsculo, vamos ver a diferença. Traço A minúsculo, ele mostrou aqui, ó, o diretório atual, o diretório pai. E se for o A maiúsculo, vai omitir esses dois. E aí você tem muitas outras opções, por exemplo, D. O D vai mostrar apenas diretórios, no caso aqui não tem diretórios. Certo? Então vamos pegar aqui um outro diretório do Linux. Por exemplo, eu estou aqui no diretório etc. Então eu dei o comando ls, ele mostra vários arquivos e diretórios. No caso da distribuição Ubuntu, que é a que eu estou usando, ele destaca em azul o que é diretório, tá? Mas nem toda distribuição vai fazer isso. Então, se eu quiser visualizar quem são os diretórios, eu daria o comando ls espaço traço d para mostrar apenas os diretórios. Temos o comando "-f", acrescenta uma barra após o nome de um diretório. Então é só uma forma de você visualizar o que é diretório. Então justamente o que está em azul fica com barra, tá? Então temos várias outras opções, aqui está apenas algumas, são muito usadas. Essa opção "-h" é muito usada também. O que acontece? Quando eu estou, por exemplo, eu estava lá naquela pasta de imagens, e quando eu coloco aqui -l, você vê aqui informações das imagens, tá? Arquivos de imagem. E isso aqui é o tamanho da imagem, só que é um tamanho em um formato em bytes. E às vezes fica ruim de você tentar entender quantos kbytes ou megabytes isso aqui tem. Então você pode mandar fazer, listar de uma maneira que o ser humano leia mais facilmente. E aí ele vai converter
o tamanho do arquivo em bytes para kbytes, megabytes, gigabytes, como for, certo? Então, por exemplo, vamos listar aqui colocando LH e vamos listar o diretório. Então veja que esse comando aqui tem o comando ls, as opções LH e o argumento, ou seja, vai listar na verdade esse diretório, etc. Então listou aqui, e aqui você pode ver vários arquivos, dá para ver o tamanho, kbyte, poderia ter algum com megabytes, por exemplo, gigabytes, ok? E veja que ele lista, mas continua no diretório onde eu estava, pictures, ok? Então, outras opções muito usadas, "-S maiúsculo, ordena os arquivos pelo tamanho. Então, S aqui de size, tamanho. Então, é muito comum, às vezes, você quer encontrar qual é o maior arquivo de um determinado diretório. Então, geralmente também em conjunto com L, né? Então, ls, ele vai listar o maior. Então, esse aqui tem 5,9 aqui kbytes e o menor aqui com 2. E o traço T que a gente já viu que é pelo tamanho de tempo de modificação, ok? Então existem outros, você pode verificar a lista, o help de um comando no Linux colocando --help, ele vai mostrar o tutorial dos comandos, as opções, né? "-O, "-P e a correspondente versão longa, ok? Então, se eu fizer a seguinte pergunta, o que o comando ls -lhtr faz? Vocês basta ir pensando e verificando letra por letra. Cada um vai fazendo um determinado tipo de filtro. Então, o L vai ser uma lista longa, o H vai colocar o tamanho dos arquivos de uma forma legível, o T vai ser por tempo de modificação, o mais recente primeiro, mas aí vem um R que faz com que seja em ordem reversa, então vai ser do mais antigo primeiro, do mais antigo até o mais novo. Então nesse exemplo aqui, do arquivo mais antigo até o mais novo, arquivos e diretórios. Então vamos agora compreender essa saída. Já fizemos vários comandos ls-l e vamos entender um pouquinho o que são essas informações que aparecem ao lado de cada arquivo ou diretório. Então, primeiramente você tem o seguinte, esse arquivo é essa imagem, uma imagem JPEG, e essas informações iniciais aqui, essa sequência de letras e traços, R, W, significa o controle de acesso ao arquivo. É algo que o Linux tem muito bem estruturado. Então, o primeiro caractere, esse primeiro traço, travessão, ele vai indicar, por exemplo, se for um traço, significa que é um arquivo. Se for a letra D, é um diretório. Se for a letra L, significa que é um link simbólico. Tá? E etc. Apenas para ter uma ideia. Link simbólico eu vou falar ainda nessa aula. Seria algo semelhante a um atalho. Então, depois dessa informação aqui, quando eu vejo que é um traço, já sei que é um arquivo. E aí você vai ter agora três conjuntos de 3 caracteres. Então, o primeiro conjunto tem os caracteres RW traço. Significa os direitos de acesso do dono do arquivo. O dono desse arquivo tem o direito de ler o arquivo, read, de write, né, de escrever, e aqui seria de executar. No caso, não é um arquivo que se executa, né, é um arquivo de imagem. Então, aqui não está habilitada a opção de executar. Então, ele tem a opção de ler e de escrever. O que é natural, se é o dono do arquivo, ele vai poder ler ou escrever. Escrever é você alterar o arquivo. Se for um arquivo de texto, você ir lá e acessar o arquivo e alterar o conteúdo do texto. Depois, o segundo grupo refere-se ao grupo.
tá? Os membros do grupo. Tá? Um usuário no sistema Linux, ele pertence a um grupo. Ok? Então, todos aqueles grupos, imagine um servidor Linux que você vai ter numa escola, e aí você vai ter um grupo de professores e um grupo de estudantes. Então, no caso aqui desse arquivo, o estudante, vamos supor que o estudante João tem esse controle de acesso, ele pode ler e escrever, e todos os outros estudantes também podem ler e escrever. Ok? E aí vai depender se faz sentido ou não. Se os outros estudantes não puderem escrever, então você iria alterar esse controle de acesso para não permitir escrever. Seria apenas R --. Vamos aprender a fazer isso depois. Por último, vem o controle de acesso dos demais usuários. Nesse caso aqui, os demais usuários podem apenas ler o arquivo. Então sempre é isso. O primeiro conjunto do usuário, segundo do grupo, terceiro dos demais usuários. Esse número que vem aqui significa o número, a quantidade de links hard. Vamos falar disso aqui posteriormente. Basta você entender inicialmente que existem dois tipos de link, o soft, ou simbólico, e o hard. Tá? O simbólico, eu vou falar daqui a pouco, ele funciona como semelhante à ideia de um atalho. Tá? Então esse arquivo aqui tem um link hard. Aqui vem o nome do usuário, do dono do arquivo. Então o nome do usuário do dono desse arquivo é humano. Aqui vem o nome do grupo, que no caso também é humano. Em seguida vem o tamanho do arquivo em bytes. E finalmente a data e hora da última modificação do arquivo, 14 de julho, 5h59. Por fim, o nome do arquivo. E aí existe um comando muito interessante no Linux, que é usado para você determinar o tipo de conteúdo de um arquivo. No Windows, você deve estar acostumado a saber o tipo de um arquivo ou verificando a extensão dele. Então você vê, por exemplo, o arquivo termina com MP4, então é um vídeo, termina com PNG, JPEG, é uma imagem, termina com .txt, é um arquivo de texto. No Linux não é necessário você ter a extensão do arquivo, certo? Os programas de aplicação costumam considerar isso, mas no Linux não é necessário. Então você pode saber por meio desse comando. Por exemplo, aqui eu dei o comando file em um arquivo mysql.cnf. Aí esse aqui está com a extensão, certo? Um arquivo de CNF significa aqui configuração, tá? Mas eu poderia colocar quaisquer letras aqui. Dando esse comando aqui, ele vai verificar e vai detectar que isso aqui é um arquivo de texto, tá? Uma codificação ASCII 2, certo? Então vamos testar aqui. Eu estou no diretório Pictures e vamos testar aqui o comando file nesse arquivo CG1. Esse arquivo aqui está com a extensão JPEG, né? Então veja que ele detectou JPEG. Só que eu tenho um arquivo aqui, ó, esse aqui, minha foto, que eu não coloquei a extensão, tá? Só tem o nome do arquivo, não tem extensão. Então vamos ver se ele também percebe que é JPEG. Ele também percebeu que é JPEG. Então, ele não percebeu isso pela extensão, né? Então não é necessário ter a extensão. Você pode remover a extensão e ele vai continuar sabendo que é uma imagem. Claro que a extensão é muito útil para programas de aplicativo, para que você possa identificar, e também para o usuário, possa identificar visualmente qual é a extensão, qual é o tipo de arquivo, o tipo de conteúdo de um arquivo. Então, no caso aqui, vou mandar listar, né? Testando aqui o file Linux. Então, aqui, imagem de dados, PNG, mostra a resolução, tá? Quantos bits foi usado, né? Os pixels e algumas características adicionais. Então, o comando file é muito útil. Ele pode colocar bem mais informações, no exemplo no JPEG, densidade e outras características da imagem. E um terceiro comando que vamos ver nessa aula é o comando less, que é usado para visualizar o conteúdo de arquivos de texto. Os arquivos de texto são os arquivos mais frequentes em um sistema operacional.
principalmente o Linux. Então, nós podemos procurar aqui no comando etc, por exemplo, listar aqui arquivos, certo? Então a gente pode, por exemplo, vamos pegar aqui algum exemplo de arquivo. Esse aqui, ucf.conf. Então vamos só conferir se ele realmente é um arquivo de texto. Ele é um arquivo de texto. Então eu posso usar o comando ls, ucf. Lembrando que eu posso ir digitando e apertando o tab para que ele complemente. Se existir mais do que uma opção, eu aperto o tab 2 vezes, ele vai mostrar as opções, que começa com U. Quando eu digito C, só existe um, que é esse aqui. O único arquivo diretório que começa com C. Então, quando eu dou tab, ele já completa. Isso ajuda muito a você digitar rapidamente. Então, isso aqui ele abriu aqui o texto. E aqui eu posso visualizar o texto nesse editor simples e posso visualizar o que tem aqui. Tá? Então, aqui eu vejo o conteúdo do texto e poderia fazer alterações. Ok? Então, para sair, basta digitar a tecla Q. Quando eu digitei a tecla Q, ele saiu e voltou para cá, para o terminal. Certo? Aqui foi o exemplo de um acesso a um arquivo de senhas aqui, no diretório etc. Ok? Você visualiza o conteúdo. Claro que existem, você pode editar o arquivo usando editor de texto. Obviamente existem vários que já vêm, certo? Você tem, por exemplo, pode usar o gedit, né? Que vai ser semelhante a um notepad, bloco de notas já vi daí, tá? E aí você pode alterar. Mas você pode fazer isso usando o comando ls, por exemplo. Existem outros, né? VI e tal. Que aí você faz diretamente na linha de comando. Então, se você está, por exemplo, acessando um servidor Linux, de repente ele não tem o gedit. Então, você vai ter que fazer na linha de comando. Ok, então para finalizar essa aula, que foi sobre navegação no sistema, é importante conhecer, mesmo que superficialmente, a estrutura de diretórios do Linux. Tá? Independente da distribuição que você utiliza, grande parte desses diretórios vão ser os mesmos. Então, só para a gente ter uma visão aqui rápida, temos o diretório. Para você encontrar esses diretórios, você vai para o diretório raiz, então cd barra, tá? Eu estou na raiz, e aqui eu dou um ls. Então, esses são os diretórios da raiz, tá? do Linux. Então você tem os diretórios bin, boot, dev. Então alguns desses diretórios são bem conhecidos, tá? User. Uns são muito conhecidos, outros hoje em dia são pouco usados, tá? Mas é importante conhecer, ter um entendimento do que é cada um. Cada um vai ter uma função, certo? Os arquivos e o conteúdo do diretório vai ter uma finalidade, certo? Então vamos ver. Bin significa binário, ou seja, sempre está associado a programas, tá? Arquivos executáveis. Então, são programas necessários para o sistema dar boot e poder rodar. Então, se você quiser ver o que tem lá dentro, você vai lá para e dá um list. Então, vai ter o que é necessário para rodar, para dar boot, né? E rodar o sistema. Então, veja que tem coisas aqui do sistema de arquivo, né? O NTFS, compactadores e outras coisas, tá? Então isso é o diretório bin. Temos o diretório boot, tá? Que é onde contém o próprio kernel, né? O núcleo do Linux em si, tá? A imagem do disco e carregador de boot. Alguns arquivos interessantes, né? O Groovy e o VM-Linux. Isso aqui é justamente o kernel do Linux, tá? Então vamos entrar lá para ver. cd boot, veja dando um list aqui, veja que não tem muita coisa dentro, né? Tem aqui o Groovy, que é justamente quando você vai ligar o computador, né? Ele vai
mostrar as opções de boot, tá? Se você tiver Windows e Linux, então o grupo vai ser executado para mostrar, para você escolher qual sistema operacional você vai dar o boot. Tem aqui um programa famoso que é o Mentest para testar a memória RAM. E aqui tem justamente a ponta. Isso aqui é o kernel, o famoso kernel do Linux. No caso aqui, versão 3, versão antiga, né? Porque eu estou usando um Ubuntu 12. Tá? Usando esse Ubuntu antigo aqui para ser mais leve na execução. Tá? Então veja que não tem muitas coisas, mas são o que é essencial. Diretório dev. Dev aqui não é de desenvolvimento, né? Dev aqui é de dispositivos. O dev aqui vem de devices, que significa dispositivos. Você pode de repente confundir com dev de desenvolvimento, desenvolvedor, né? Não é isso. Então, dispositivos, aqui hardware. Então, o que aqui é o diretório dev? Contém arquivos referentes aos dispositivos do sistema, por exemplo, disco rígido, tá? Ou outros hardwares, tá? Então, lembre-se que no mundo Linux tudo é arquivo. Então, vamos lá listar o que tem no diretório dev. E aí tem esse monte de coisas aqui, tá? O que é referente ao HD, você encontra aqui nesses locais aqui, SDA, tá? É o que está relacionado ao disco rígido, certo? Então, se a gente for lá, SDA, tá, obviamente não vou poder aqui listar. Então você tem SDA 1, 2, 5, tá? Depois vamos saber o que é isso. Outros diretórios, o etc, né, o etc, que eu já mostrei anteriormente, né, são o quê? Um diretório muito conhecido, arquivos de configuração em nível de sistema. Tem scripts que iniciam os serviços durante o boot. Vocês sabem que o sistema operacional é feito de vários serviços que estão em execução, tá? Tem serviços relacionados à rede, a DNS, a impressão, a impressora, vários serviços, tá? A conectividade, Wi-Fi, Bluetooth. Alguns diretórios interessantes, esses aqui, por exemplo, a lista de contas de usuário. Você vê nesse diretório aqui, esse fstab tem a tabela de dispositivos de armazenamento e esse chrome.d arquivos com tarefas de execução automática que você vai agendar, certo? E é interessante que aqui, vamos mostrar aqui para vocês verem, etc. No caso do Ubuntu, né, ele tem os diretórios, por exemplo, o que tem aqui dentro de Chrome Daily são as tarefas que são executadas diariamente. E aqui dentro estão as informações relacionadas a essas tarefas, certo? Claro que isso aqui vai fazer mais sentido depois, na medida que a gente for estudando mais o Linux. Então, o que é tarefas executadas semanalmente? Ok? Então, o diretório home, extremamente conhecido, é onde está justamente os arquivos dos usuários do sistema, tá? Cada usuário vai ter o seu diretório. Então, se você tem usuário é humano, sou eu, vai ter o diretório home é humano. Se tiver João, vai ter o diretório home João. Nesse diretório, normalmente já vem diretórios pré-estabelecidos para o usuário armazenar seus documentos, imagens, arquivos de áudio, vídeo, etc. Pasta lib, que vem de library, que é biblioteca, certo? Então, pasta lib contém arquivos compartilhados de bibliotecas, tá? É algo semelhante a GLLs do Windows. Então, se você quiser lá ver, vai ver que tem muita coisa lá dentro, certo? Vou ver que tem várias bibliotecas aqui e muitos diretórios, cada um com outras bibliotecas. O que mais? Diretório Lost Found, né? Cada partição formatada ou dispositivo usando o sistema de arquivos do Linux. Por exemplo,
ext3, que se chama de arquivo, ou ext4, vai ter esse diretório, certo? Isso aqui é um diretório usado só em momentos de quando aconteceu algum problema, tá? Por exemplo, houve uma recuperação parcial devido a uma falha no sistema, tá? Então normalmente ele vai estar vazio, certo? Então voltando aqui, o lost found, vamos ver. Eu não terei, deu ls, né, em vez de dar o cd. Então ls cd lost found. Ah, tá, só posso entrar aqui, para poder entrar aqui eu tenho que estar como um super usuário, tá? Mas aí ele vai estar vazio nesse momento, certo? Depois eu vou mostrar como a gente entra no terminal com um super usuário, tá bom? Para não confundir agora, vamos deixar para depois. Por isso que deu permissão negada. Lembrando daquele controle de acesso, certo? Então, se a gente vir aqui, ls-l, o lost and found, ó, o usuário, o dono pode fazer tudo, naturalmente, né? O root. E os demais, no caso sou eu, que estou no grupo, os demais não pode fazer nada, não pode nem ler. Então, é por isso que eu não consigo acessar. Só acesso esse diretório aqui se for o root, tá? Diferente desses outros, né? Que é permitido ler. Ok? Então, vamos lá, continuando. Temos o diretório média. Aqui mais para Linux, Linux menos antigos, né? Contém os pontos de montagem automático para dispositivos removíveis, como drivers USB, CD-ROM, tá? Então, montagem automática é aquilo, né? Você coloca o USB, automaticamente ele vai poder abrir, né? Plug and play. Aí Linux mais recentes tem esse diretório aqui. Linux mais antigos usava esse diretório aqui, MNT, que significa mount, né, de montar. MNT aqui. Então, em Linux antigos contém postos de montagem manual. Antigamente era comum você ter que fazer montagem manual para dispositivos removíveis. E depois de um tempo passou a ser algo automático. Outros diretórios, né, ainda na raiz do Linux. Então você tem apt, usado para instalar software opcional. Então apt aqui vem de opcional em inglês. Por exemplo, um software comercial, você for instalar, então os arquivos ficaram lá. Proc, sistema de arquivos virtual mantido pelo kernel. Root, diretório home da conta root, né? O root é um usuário também, então ele também tem direito, né, a ter o seu home, tá? Então aí naturalmente, se a gente for querer acessar, não vou conseguir, né? Teria que ser o root. Então, o diretório SBIN tem binários, né? BIN sempre associado a binários, né? Para algumas executáveis. E esse aqui é do sistema, tá? Então, binários do sistema são programas que realizam tarefas vitais, essenciais, tá? E são reservados ao super user. TMP, muito comum esse tipo de diretório, né? Arquivos temporários. Tá? O Windows também trabalha nessa ideia, né? Você ter diretório para arquivos temporários. E aqui vem um diretório muito importante, user. Então, geralmente o maior diretório do sistema, onde vão estar os programas e arquivos de suporte, tá? Usados pelos usuários. Então, os programas em geral vão estar aqui, certo? E aí dentro do user você vai ter tipo uma replicação do que já tinha na raiz, né, do Linux. Você vai ter a pasta bin, lib, sbin, tá? E aí, seguindo aquela ideia, né? Bin vai ser os programas instalados pela distribuição Linux, né? Os binários. Então, costuma ter muita coisa, tá? Então, indo lá para user bin, vê que tem muita coisa aqui, tá? Um monte de programa, muita coisa mesmo. Por exemplo, aqui, ó, Thunderbird, isso aqui é o quê? Um cliente de e-mail. Programa para você poder ler e-mail, né? Telnet, login remoto, logar numa máquina remotamente. Então tem um monte de SSH, tem uns programas utilizados, né, em muita coisa mesmo, ok? Python, né? Ali, ok? O de compactador, zip. Então você vai ter o bin, que são os programas. Lib vai ter as bibliotecas compartilhadas pelos programas que estão no bin. Local
Programas que não são instalados na distribuição, são programas instalados posteriormente, tá? Pelo administrador, por exemplo. Tá? Porque veja que quando você instalar a distribuição, já vem com vários programas, né? Esse Ubuntu aqui eu instalei e não instalei nenhum programa adicional. Então ele já vem com muitos programas, tá? Veja que esses programas aqui, vamos ver o que é que tem no User Local. Está separado aqui, né? Por classes. Então tem, por exemplo, Games, vazio aqui. Mas tem aqui vão ficar os programas adicionais que serão instalados. User SBIN vai conter mais programas, tá? De administração do sistema, semelhante ao SBIN, né? da raiz. O Share, dados compartilhados, né? Share compartilhar, então dados compartilhados para os programas em User Bin, tá? Então sempre é coisas relacionadas ao diretório pai, tá? Então, por exemplo, arquivos de configuração, arquivos de áudio que são compartilhados por vários programas que estão aqui. Então tem dois programas que estão aqui que usam o mesmo arquivo de áudio, por exemplo. Então esse arquivo pode estar aqui, né? Porque evita a duplicação do arquivo. Então tem aqui também, dentro do Share tem um doc, a documentação dos programas que estão instalados no sistema. var, diretório bem conhecido, contém dados que são alteráveis, né? var de variável, né? Dados que são alteráveis ao longo do tempo. Por exemplo, arquivos de spool, de impressão, bancos de dados. Então, dados que vão ser alterados ao longo do tempo, então fica no var. E dentro desse var também você tem um diretório para log, certo? Então, contém arquivos de log de várias atividades do sistema. Então, por exemplo, dois famosos aqui, var log mensagens e var log syslog. Então, log do sistema, mensagens. Tá? Então, log permite você identificar possíveis falhas, comportamento anômalo do sistema. Você vai lá e olha o log. Tá? Isso é tanto para sistema operacional, né? ou para um sistema qualquer que você vai desenvolver, um software qualquer. É muito importante que ele gere log, arquivos de log. Tá? Uma maneira de você poder saber o que está acontecendo no sistema. Então aqui você tem esses arquivos aqui. Tá? Então deixa eu ver se no caso do Ubuntu tem o log syslog. Tá aqui syslog. Tá? Então a gente pode, vamos praticar aqui, arquivo command file, vamos ver o syslog, né? Tem ele e tem um segundo arquivo, né? Vamos ver esse aqui. É um arquivo de texto? Deu um comando file. Se é um arquivo de texto, não posso abrir. Então vamos ver aqui o que é que tem, o que é que está sendo gerado aqui pelo sistema. Então você está vendo aqui, ó, ele vai tipo mostrando o que está acontecendo, certo? Então o próprio sistema vai gerando essas mensagens aqui do log, né? Heaven é o nome da máquina que eu coloquei. E os eventos que vão acontecendo, ele vai colocando aqui. Tá? Colocando sempre a hora. Tá? Então, nesse momento aqui, aconteceu alguma atividade aqui. Né? Aqui a gente já viu, né? Aquele diretório que tem atividades agendadas. No caso aqui, de hora em hora. Então, se aconteceu isso aqui, daqui a 1 hora, dada essa hora aqui, possivelmente ele vai fazer outra mensagem aqui do log para falar isso aqui. Certo? Então, novamente, para sair, letra Q. Ok? Então, vamos finalizar agora a aula falando de links simbólicos, ou soft links. O que são soft links? É algo muito usado no Linux, é muito importante você entender isso. Então, por exemplo, você pode estar lá listando um diretório e de repente você encontra uma referência dessa aqui. Certo? Veja que começa com L. Então, L significa que é um link, certo? E aí depois você tem aquela estrutura que a gente já conhece. Nesse exemplo aqui, todos os usuários podem ler, escrever e executar. É uma biblioteca, um arquivo aqui, né? O dono é o root, o grupo é root. Tem aqui a data, tudo mais. Tamanho do arquivo, 11 bytes. Então, ok. Em sistemas baseados no Unix é possível ter um arquivo referenciado por diversos nomes, dando aquela ideia de atalho que a gente vê no Windows.
Mas para que isso serve aqui? Porque você vai ter, de repente, um determinado arquivo que pode ter referências com vários nomes referenciando o mesmo arquivo. Por exemplo, o arquivo aqui é libc2.6.so, mas tem esse arquivo aqui que referencia esse. Esse aqui se chama libc.so.6. Então vamos pensar aqui um caso, um exemplo, caso de uso aqui, para ficar bem claro, para você não esquecer. Imagine que você tem um determinado programa, chamado programa X, tá? Qualquer coisa, um editor de texto, por exemplo, e ele precisa de uma determinada biblioteca, chamada libc, tá? E aí, alguém desenvolveu essa biblioteca. E é muito comum que a pessoa desenvolva e no nome do arquivo a pessoa já especifique qual é a versão. Tá? Então, quando o pessoal da equipe que desenvolve o programa X for baixar essa biblioteca, vai baixar como libc.2.6, que é a versão atual 2.6. Aí beleza, a pessoa baixa lá, fez a integração do programa com a biblioteca e está funcionando. Ok. Mas aí o que acontece é que o tempo passa e de repente essa equipe aqui desenvolve a versão 2.7. E aí você que faz parte da equipe que desenvolve o programa X vai ter que sair alterando todas as referências nesse programa, tá? Em script, no que for, onde tem libc.2.6, alterar para libc.2.7. Né? Então, sair alterando o nome do arquivo em todo lugar que tem referência seria um pesadelo, né? Para cada atualização da biblioteca. Ninguém merece. Então, como é que se pode fazer? Como é que você pode resolver isso usando soft link, ou link simbólico, né? Você vai criar um arquivo chamado libc apenas, tá? Que é o nome mesmo da biblioteca. Então, você vai criar ele como um link simbólico. Isso aqui a gente vai ver como é que faz na próxima aula. Criar um link simbólico chamado libc, que aponta para o arquivo verdadeiro, né? Digamos assim, o arquivo realmente que tem o nome completo, que tem a versão dele, certo? E aí o que acontece? O programa X, em vez de referenciar esse arquivo aqui, vai referenciar o link simbólico. E aí, quando surgir uma versão 2.7, por exemplo, você vai baixar, fazer o download, né, dessa biblioteca, salvar lá no local adequado no seu sistema. Você pode apagar a versão antiga, se quiser, e aí você vai apagar o link simbólico, que apontava para esse 2.6, e vai criar um novo link simbólico apontando para o 2.7. Então, isso aqui é muito simples você fazer, né? Você faz o download, cria o link, apaga o link simbólico antigo, tá? E cria um novo link simbólico. Então, uma linha de comando resolveu. Você não vai precisar entrar no programa aqui, fazer alterações no programa. Certo? O programa vai rodar, vai continuar rodando. Esse se quiser aqui é porque se de repente você quiser retornar para a versão 2.6, você pode deixar lá esse arquivo. E aí no dia que quiser retornar, é só trocar, né? Apaga o link simbólico que referencia o 2.7 e cria um novo link simbólico apontando para o 2.6. E aí facilmente você faz um programa qualquer, está usando uma versão 1 ou 2 ou 3, versão A ou B, de uma biblioteca, por exemplo. Ok? Então, próxima aula, nós vamos estudar como manipular arquivos e diretórios no Linux utilizando Shell. Obrigado.